Recentemente a situação na Bélgica se agravou com uma série de incursões de drones que, segundo relatos, estão se tornando cada vez mais preocupantes. Desde o início de novembro, a presença desses dispositivos não tripulados no espaço aéreo belga levantou um alarde, especialmente por ocorrerem à noite. A maioria delas requer um alto nível de experiência e conhecimento técnico. Não é plausível que um amador consiga decolar e operar várias aeronaves por dia ao longo de dias seguidos. A semelhança dessas incursões com ataques aéreos ocorridos na Dinamarca em outubro levanta ainda mais suspeitas. Naquele caso, os drones pareciam ter sido lançados a partir de um navio parte da frota sombra russa. Essas máquinas podem ser controladas a uma distância de 150 a 200 quilômetros, o que implica que seus operadores não precisam necessariamente estar no território belga. Os dados de 2024 revelam um aumento significativo nas atividades relacionadas a drones. Naquele ano, Bélgica registrou aproximadamente 30 mil incidentes com drones, mas apenas em 2 ocasiões esses episódios forçaram aeronaves a mudar de pista. O cenário, porém, mudou para pior em 2025, quando 4 aeroportos civis foram obrigados a fechar rapidamente. Em poucos dias, os aeroportos de Bruxelas, Liege, Ostend e Duren foram afetados, evidenciando que tudo isso é mais do que uma simples coincidência. A ideia de que a Rússia esteja por trás dessas ações não pode ser ignorada. Contudo, o governo russo nega qualquer envolvimento nas incursões. De acordo com a agência de notícias russa TASS, a embaixada russa declarou que não existe qualquer relação com os drones, afirmando que não tem motivo ou interesse em sua utilização. Também se posicionaram contra a ideia de que a Rússia estaria vinculada a incursões semelhantes em países como a Polônia, sugerindo que tudo não passa de uma grande coincidência. A embaixada alegou que o adequado seria promover a colaboração entre as agências relevantes, ao invés de exacerbar tensões. Essa situação intrigante abre portas a reflexões. Se não são os russos, então quem são os responsáveis? Bélgica se encontra cercada por aliados da NATO e da União Europeia, sendo improvável que estes países queiram causar distúrbios tão constantes. Com o cenário atual, a pergunta que paira no ar é: qual será o verdadeiro plano de Putin? A tensão cresce e o mundo observa. Resumo da parte anterior: Rússia tem se aproveitado da hesitação da Bélgica em lidar com a questão dos ativos congelados da União Europeia, especialmente porque a Euroclear, uma empresa belga, detém parte desse dinheiro. Isso beneficia Putin, que parece estar tentando usar essa situação a seu favor. Texto principal então: por que a Rússia começaria a enviar drones para a Bélgica? A resposta pode ser uma ameaça velada de Putin. Ele provavelmente quer mostrar à Bélgica que se o país mudar de posição sobre o empréstimo dos ativos congelados da UE, enfrentará consequências diretas. A Euroclear, que funciona como uma ponte financeira, agora precisa de proteção, com seus executivos sendo acompanhados por seguranças para evitar espionagem russa. Esses drones sobrevoando a Bélgica podem ser uma manobra estratégica de Putin para pressionar um país que expressa dúvidas sobre a liberação dos ativos. Ao semear medo, Putin espera que a Bélgica mantenha sua posição de resistência. A repetição dessas incursões no espaço aéreo belga não é coincidência. Essas táticas visam não apenas intimidar a Bélgica, mas também o próprio bloco da OTAN. Em outubro, um relatório do Centro de Análise Política Europeia apontou uma lista de violações do espaço aéreo que envolvem drones e aeronaves russas desde setembro. Em 9 de setembro, a Polônia já enfrentava drones militares, dando início a uma onda de incidentes. No mês seguinte, 38 ocorrências semelhantes foram registradas por Estados-membros da OTAN. Noruega, Dinamarca e outros países bálticos também relataram avistamentos de drones estranhos. Em meados de setembro, a Romênia teve sua própria incursão, enquanto a Estônia sofreu mais substancialmente, com caças russos MiG-31 invadindo seu espaço por 12 minutos. As ações da Rússia indicam uma estratégia clara de intimidação e é evidente que a impressão que se tem é de um Estado que busca dividir a OTAN por meio do medo. A pergunta que fica é: qual será o próximo movimento de um país que está disfarçando suas ações sob uma fachada de negação? Caso haja uma escalada, que consequências isso pode trazer para a estabilidade da Europa? A tensão aumenta à medida que estamos diante de uma nova era de confrontos aéreos, onde o medo e a espionagem tornam-se armas de guerra. Enquanto aguardamos os resultados da reunião do Conselho de Segurança Nacional da Bélgica, nossas especulações se intensificam. O que o país fará em resposta às ameaças de Rússia em seu espaço aéreo? A Bélgica capitulará sob a pressão de Putin? Ou se juntará à Polônia, Romênia e Dinamarca, implementando sistemas de defesa para contrabalançar as táticas assustadoras da Rússia? Em breve saberemos.
Por outro lado, Putin deve se preocupar com outro membro da NATO. A Noruega intensificou seu apoio à Ucrânia, oferecendo auxílio que deverá ser entregue utilizando o modelo desenvolvido pela Dinamarca. Este plano audacioso da Noruega deixou Putin em alerta. Se você quer descobrir do que se trata, fique ligado e conheça todos os detalhes. Conforme a situação se desenrola, uma pergunta inquietante paira no ar. Até onde a Rússia irá para desestabilizar seus vizinhos? É um jogo perigoso que pode ter consequências inesperadas. Na sombra das nuvens belgas, o silêncio noturno é quebrado pelo zumbido distante de drones invisíveis. Putin, o mestre das manipulações históricas, agora aponta seus olhares para a Bélgica, um aliado da OTAN desde 1949. Ele distorce fatos antigos, alegando que a Rússia criou a Bélgica, enquanto prepara incursões aéreas que eriçam a espinha de líderes europeus. Mas isso é apenas o começo de um jogo perigoso, onde vinganças e ameaças econômicas se entrelaçam. Você consegue imaginar o suor frio dos ministros belgas ao verem seus céus violados? A humilhação da Rússia negando tudo, enquanto países como a Polônia sentem o mesmo aperto. Putin quer dividir a OTAN, mostrando que nenhum lugar é seguro, e a Bélgica, detentora de ativos russos congelados, se torna o alvo perfeito. Por que ele arriscaria tanto? Para punir acusações rápidas após incursões polonesas, ou para forçar uma renegociação naqueles bilhões em risco? O chefe de segurança da Bélgica, Denis Gonchar, foi convocado por insultos diplomáticos que ecoaram nas ruas de Bruxelas. Imagine o cheiro de tensão no ar, o gosto amargo da traição percebida. Ninguém pode ignorar. Se não é a Rússia, quem ousaria voar tão alto, tão próximo de bases militares e aeroportos? Essa é a polarização que Putin ama, humilhando aliados em um xadrez global. E se ele pilotar essas ameaças econômicas diretamente para o coração financeiro da Europa? Pense no pânico em Ostende e Durener, com voos suspensos de repente. Você acha que a Bélgica cederá sob pressão? Continuando a trama sombria, onde Putin distorce a história como uma marionete. Alegando que a Rússia forjou a existência da Bélgica, mergulhamos em novos motivos para esses drones invasores. Não é apenas espoliação, é vingança pura. Após drones violarem o espaço aéreo da Polônia em setembro, o Ministério Belga das Relações Exteriores convocou Gonchar, o embaixador russo. As acusações ecoaram como um tapa na cara. Violações deliberadas contra a União Europeia e a OTAN, escaladas em um jogo de gato e rato. Sinta o calor da ira russa, o rubor das negações oficiais de TASS, que zomba da ideia de envolvimento. Será que Gonchar, representando Putin, sentiu o cheiro de derrota iminente ali, na sala esterilizada de reuniões diplomáticas? A Bélgica moveu rápido, punindo com palavras afiadas, mas isso colocou o país firmemente no radar do Kremlin. Putin, com olhos como lasers, observa de perto o papel belga em ativos russos congelados. Imagine o zunido constante de conversa, 161 a 213 bilhões de euros em debate, um empréstimo para ajudar a Ucrânia. A raiva de Putin ferve, sabendo que o Euroclear belga segura parte do tesouro roubado. Ora, a Bélgica resistiu no último cúpula da União Europeia, preocupada com a legalidade e pressões do Fundo Monetário Internacional. Isso joga direto nas mãos russas, uma fratura que Putin pode explorar. Quem imaginaria que obter justiça pela Polônia levaria a uma revanche tão calculada? E se essa relutância belga for o estupim para ataques maiores? Desvendando as camadas do conflito, onde Putin usa drones como facas invisíveis e distorções históricas para intimidar, vemos a vingança pulsar como um músculo tenso, após acusar a Rússia de incursões polonesas. A Bélgica enfrentou a convocação do embaixador Gonchar, com insultos diplomáticos abrasando a linha de frente da União Europeia e da OTAN. O gosto ácido da negação russa através de TASS deixa clara a brincadeira de gato e rato. Putin odeia ser chamado em conta. Sinta o calafrio do espaço aéreo violado, o peso de bases militares próximas alertas. Com voos suspensos em Ostende, Durener e outros, o caos ganha forma física. E agora, o verdadeiro interesse, ativos congelados russos. Discussões fervilham em Bruxelas sobre emprestar 161 a 213 bilhões de euros para a Ucrânia, com Euroclear no centro. A Bélgica segurou preocupada com legalidade e pressão do Fundo Monetário Internacional, uma decisão que enfurece Putin, vendo nisso uma chance de dividir aliados. É como se os drones fossem mensagens cifradas, manche-vos animais econômicos ou enfrente o alvoroço. Você sente o aperto da coerção invisível? E se Putin usar isso para forçar renegociações, humilhando um a uns países que ousam questioná-lo? A tensão só cresce com reuniões de emergência da Conselho Nacional de Segurança belga, discutindo respostas ousadas. Será que a Bélgica se renderá sob essa ameaça velada?
A Rússia parece ter um novo alvo nas suas estratégias de intimidação, a Bélgica. Embora ainda esteja imersa em um conflito tradicional com a Ucrânia, o Kremlin não se contenta em focar seus esforços apenas nesse enfrentamento. O líder russo, Vladimir Putin, não esconde seu desprezo pela OTAN e pela expansão da Aliança de Defesa Coletiva, e agora está direcionando sua ira para o espaço aéreo belga. Desde o início de novembro, a Bélgica tem enfrentado incursões de drones que só aumentam a tensão na região. No dia 3 de novembro, a BBC reportou a terceira incisão em 3 dias consecutivos, com drones avistados perto de uma base militar belga próxima à fronteira com os Países Baixos. O ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, adotou uma postura cautelosa ao ser questionado sobre a origem das aeronaves, afirmando ter algumas ideias, mas preferindo não se precipitar. Contudo, a profissionalidade da operação de drones sugere apenas uma resposta plausível: a Rússia. As incursões não pararam na base de Brogel. Outros drones foram identificados nas bases militares de Leopoldsburg e Marche-en-Famenne, além de se avistarem perto de vários aeroportos belgas. Esses não são meros drones operados por entusiastas, mas sim veículos aéreos não tripulados que visam provocar tumulto e obter informações valiosas. O que está acontecendo sobre os céus belgas não é mera coincidência. Enquanto os drones continuam a sobrevoar, diversos aeroportos na Bélgica foram obrigados a suspender voos devido à presença dessas aeronaves não identificadas. Tanto o aeroporto de Bruxelas quanto o de Liege estiveram temporariamente fechados, aumentando a preocupação não apenas da Bélgica, mas de toda a aliança da OTAN. Se essa situação não é acidental, então as impressões digitais de Putin estão claramente visíveis nessa operação de espionagem aérea, como sugerido pelo ministro belga. A escalada das incursões levanta uma pergunta perturbadora: qual é a verdadeira intenção da Rússia? Para alguns especialistas, isso se assemelha a um ato de guerra, ainda que não formalizado. Durante uma entrevista, Lord George Robertson, ex-secretário-geral da OTAN, expressou preocupação sobre a situação atual, afirmando que a Rússia já declarou a guerra contra eles, mesmo que eles não estejam formalmente em combate. As ofensivas com drones mostram uma faceta de uma guerra híbrida, onde não há bombardeios e mísseis, mas a batalha está claramente em curso. Além disso, líderes de outras nações da OTAN, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertam que esses ataques visam semear divisão entre os membros da Europa e da OTAN. Nações como Polônia e Romênia já começaram a implementar sistemas de defesa para lidar com essa nova forma de ataque. O sistema de defesa Merops, por exemplo, está sendo utilizado para detectar e neutralizar esses drones invasores. E a Bélgica, por sua vez, está se preparando para responder a essa ameaça crescente. Sua reunião do Conselho de Segurança Nacional é um sinal claro de que a situação é vista como uma questão de segurança nacional. Mas a pergunta que todos estão fazendo é: qual será a reação? A pressão russa poderá forçar a Bélgica a se curvar? Ou ela se unirá a outros países como Polônia e Dinamarca para enfrentar essa nova onda de agressão? A resposta ainda está por vir, mas a tensão só aumenta. Enquanto aguardamos os resultados da reunião do Conselho de Segurança Nacional da Bélgica, a incerteza paira sobre o que o país fará em resposta às ações sinistras da Rússia em seu espaço aéreo. A Bélgica irá ceder à pressão russa? Ou se unirá a Polônia, Romênia e Dinamarca, implementando sistemas para neutralizar as táticas de intimidação que a Rússia emprega? Em breve saberemos. Enquanto isso, Putin enfrenta outra preocupação: a Noruega. O país nórdico decidiu intensificar o apoio à Ucrânia, utilizando um modelo semelhante ao da Dinamarca para entregar sua ajuda. Este plano audacioso da Noruega está deixando Putin inquieto. O que será que a Noruega está planejando? Este desfecho intrigante pode mudar a dinâmica da situação na Europa. Estamos prestes a descobrir se a resistência da Bélgica se tornará um exemplo inspirador para outros ou se as nuvens de tensão continuarão a crescer no horizonte. O tempo dirá, e estaremos aqui para trazer todas as atualizações sobre esses desenvolvimentos impactantes. Fique atento!